Pessoal, agora nós iremos analisar se as concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio de uma rodovia. Lembrando que o STF já teve a oportunidade de decidir, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, o tema de número 261, acerca da impossibilidade de que o ente público realize cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos municipais por parte das concessionárias de serviço público. Então, em outras palavras, o poder público, caso ele delegue a prestação de um determinado serviço a determinada concessionária, ele não, e essa concessionária ela precisa se utilizar de espaços públicos municipais para a realização do seu serviço, o poder público não poderá efetuar cobrança de taxas pela utilização desses espaços públicos municipais. Isso porque, segundo o STF, a utilização desses espaços, nesse caso, se reverte em favor da sociedade, uma vez que a concessionária irá prestar serviços públicos mediante a utilização desses determinados espaços municipais. Além disso, a natureza do valor cobrado não seria propriamente de taxa, porque não haveria nessa situação serviço público prestado pela utilização desses espaços ou mesmo poder de polícia exercido por parte do poder público. Então, o poder público ele não está realizando e nem colocando à disposição da concessionária um serviço público propriamente dito, nem nem exercendo o poder de polícia no que tange a esses espaços municipais utilizados pela concessionária, e por isso, então, não seria viável a instituição de uma taxa nesse caso. Tá certo? Mas aqui a situação analisada pelo STJ é outra. Ela diz respeito à possibilidade de que o poder concedente, então o próprio poder público, autorize a concessionária a esta sim cobrar pela utilização de faixas de domínio de rodovias, inclusive em face de outras concessionárias. Será que isso é possível? E o STJ entendeu que sim, que as concessionárias de serviço público elas podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. Então, em outras palavras aqui, o STJ ele entendeu por não aplicar aquilo que foi fixado lá no tema 261 do STF, porque aqui a cobrança ela não abrange o ente da federação, mas duas ou mais concessionárias de serviço público. Uma a qual está responsável pela prestação de determinado serviço público e que foi autorizada pelo ente público a cobrar pela utilização de espaços públicos municipais, e outras determinadas concessionárias que prestam serviços com finalidades distintas. Então, vejam que aqui nós temos tanto o STJ ele pontuou que nesse caso concreto havia tanto uma previsão editalícia e também no próprio contrato pelo próprio contrato que foi celebrado entre poder público e concessionário. Então, esses são os requisitos indispensáveis para que possa haver essa cobrança. Além disso, o STJ ressaltou também que a previsão de outras fontes, receitas alternativas, em benefício do concessionário de serviço público, acaba contribuindo para o equilíbrio econômico-financeiro contratual, que deve ser buscado, preservado, pelos entes contratantes, e a própria modicidade tarifária, lembrando do princípio da modicidade das tarifas, de modo que aquelas tarifas cobradas do usuário do serviço público, elas devem ser módicas, né? Tanto quanto possível. Então, se a concessionária ela possui outras fontes, ela possui receitas alternativas, ela conseguirá implementar a modicidade tarifária, exigindo um valor menor por parte dos usuários. Portanto, aqui só para a gente concluir, é possível sim que as concessionárias de serviço público efetuem a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo que em face de outra concessionária, desde que haja previsão no edital e também no contrato celebrado entre aquela concessionária e o poder público, tá ok? E assim nós finalizamos o segundo julgado e continuamos na sequência.